de Gênesis, capítulo 39, 40, 41 e 42, vai falar de José no Egito, e ele foi levado para lá, puxado pelo beiço, como a gente costuma dizer. Ele não foi achando bom, não foi porque queria, e nem foi porque pensou que iria, ele simplesmente foi levado, e quando se deparou, já estava no Egito, sendo vendido como escravo, e foi revendido como escravo e comprado por Potifar. Aí os irmãos vão ver o drama, a história, e vão se sensibilizar com José, e vão se sentir assimilados com ele em algumas situações, e a gente pensa que, meu Deus, que maldade, que malvadeza foi essa? Só que quando você termina a história, você percebe que era Deus agindo naquela situação toda, você percebe que era Deus atuando naquela situação toda. Por quê, irmão? Por quê, pastor? É porque da data em que José estava litigando com os irmãos dele por conta de sonhos, na data que ele estava em casa do seu velho pai Jacó, ao tempo em que Deus permitiria que uma fome varresse a face da terra naquela época, seria basicamente 20 anos. Seria basicamente 20 anos da data em que José estava na casa de Jacó, ganhando aquele presentão do pai dele, a túnica a túnica comprida de várias cores, para o tempo em que Deus mandaria uma grande fome sobre a terra, porque o Salmo 105, 106, me equivoco agora quanto ao número, diz que Deus enviou a fome sobre a terra. Pois é, dessa data em que ele está em casa para a data em que a fome chega, são exatamente 20 anos, precisamente 20 anos. Só que antes da fome chegar, Deus enviou José na frente, e o texto do Salmo diz que Deus enviou José na frente. Deus literalmente fez isso. Deus trabalhou antes da fome chegar e preservou com vida a Jacó, com seus filhos, com seus netos, noras e sobrinhos e tantos mais quantos fossem daquela família. Deus preservou da fome e eles não morreram. Eles foram salvos e nutridos na terra do Egito, porque o plano da redenção da humanidade estava atrelado à pessoa de Jacó e estava atrelado à pessoa de Judá, e Deus preservou antecipadamente, trabalhando para que José chegasse do Egito. Quem entendeu diz amém? Amém. Os irmãos sabem que a multidão cresceu de judeus no Egito, ficou uma multidão numerosa, e o faraó começou a se enciumar daquela multidão de judeus e começou a arquitetar um projeto para matá-los. Só que vocês sabem que antes que essa situação fosse de fato se tornar realidade, o castigo e a matança dos meninos judeus, Deus se proveu de um garoto, Deus se proveu de um menino chamado Moisés, e esse menino foi a provisão de Deus para o que Deus ainda iria fazer 80 anos depois. Basicamente, Deus iria libertar o povo de Israel do Egito, só que 80 anos antes ele se provê de um menino chamado Moisés, que vai cuidando dele, protegendo ele, ensinando ele, educando ele, um período no Egito e outro período em Midian. E quando a necessidade de eles saírem do Egito, Deus tem o Moisés para fazer essa operação, para fazer essa saída, para operar esse êxodo do Egito para a terra de Canaã. Deus trabalha antecipadamente. Nós podemos acreditar absolutamente nisso, pois a Bíblia Sagrada mostra várias vezes esta ocorrência. Quando você percebe, a história já andou, já desdobrou, e agora nós podemos acompanhar, por exemplo, Davi. Davi é um garoto de aproximadamente 16 anos, 15 anos de idade, está na casa do pai dele, e Deus diz assim: Samuel, eu me provi de um rei, eu já encontrei um rei na casa de Israel, e ele é da casa de Jessé. Agora você vai lá e unge-o, porque esse é o homem que eu quero que governe Israel. Quando vocês vão ler no capítulo 16 de 1 Samuel, a história é bonita, e Davi é ungido, mas ele não assume trono nenhum, ele não assume reino nenhum, ele nem é coroado e nem é aplaudido por ninguém, ele simplesmente é ungido e acabou. Quando você vai para o capítulo 17 de 1 Samuel, você vai perceber que lá tem um grande duelo. De quem? Do Golias com Israel. E agora, meus irmãos, a luta é tão terrível que eles fecharam um acordo: bota só um guerreiro de daí e bota só um daqui,
nós dois vamos guerrear, e quem vencer, venceu, e não precisa matar o exército todo. Aí levantou um gigantão, bem grandão, chamado Golias, e o povo de Israel não foi ninguém queria, mas Deus já tinha se provido de um guerreiro, lá da casa do Jessé, pelo menos meses antes dessa batalha acontecer. Eu quero que os irmãos compreendam que as histórias que eu estou trazendo aqui é para mostrar que o Senhor não é pego de surpresa, o Senhor não é pego de forma sorrateira, que o Senhor não é desprevenido, mas que Ele é Senhor pleno e completo da história, e que Ele sabe do fim, ainda do começo. O Senhor é conhecedor de todas as realidades, e na hora que Ele entender que é a hora de agir, Ele agirá, seja antes, seja na hora, seja depois. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Ele é o provedor eterno das suas batalhas. Ele tanto prevê, Ele tanto providencia, Ele tanto organiza o guerreiro, como Ele é quem dá a vitória. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O duelo de Golias com Israel começou, mas Deus já tinha organizado alguém para fazer essa vitória chegar nas mãos de Israel. Deus já tinha providenciado Davi. Passa muitos anos depois, muito tempo depois, nós estamos agora, por exemplo, no período de Esther, a rainha Esther. E os irmãos sabem que ela foi eleita, ela foi escolhida para ser rainha da Pérsia. E o desdobramento do livro de Esther é tão aperreado, tão apressado, que a gente não se dá conta do tempo que foi. Vocês sabem que um ministro muito importante do reino da Pérsia decidiu matar todos os judeus, amém? Decidiu matar todos os judeus, e isso com chancela do rei, com aprovação do rei. Só que, meus irmãos, antes do Amã conseguir essa façanha, conseguir esse decreto, conseguir essa assinatura, esse selo do rei nas cartas, antes do Amã conseguir espalhar em todo o Império Persa a informação de que os judeus deveriam morrer, Deus tinha feito a Esther subir no trono 5 anos antes. Deus tinha feito a Esther subir no trono 5 anos antes. Deus nunca é pego desprevenido. Deus nunca é pego de surpresa. Às vezes a gente olha as notícias da terra agora, do mundo de hoje, e a gente fica pensando: meu Deus, onde é que tu está? Ele continua sentado no trono, governando como sempre governou. É como disse Moisés no Salmo 90: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor tem cuidado do seu povo, tem cuidado da nossa existência, e Ele cuida de nós exatamente agora mesmo, nesse instante. E eu convido você a adorar o nome santo do Senhor Jesus. 5 anos antes do Amã ganhar proeminência no reino e ser a pessoa mais ilustre depois do rei, Deus colocou a Esther no trono 5 anos antes, porque Ele sabia do que iria acontecer. Ele sabia do que iria acontecer, e Deus é fiel para providenciar as vitórias do seu povo. Indo um pouco mais adiante, nós mostramos, por exemplo, uma ocorrência em que Deus se providenciou de algo pelo menos 20 anos antes. Nós vimos também o exemplo de que Deus providenciou uma pessoa para o seu propósito pelo menos 80 anos antes. Nós mostramos Davi como provisão de Deus pelo menos meses antes. A Esther foi providenciada para o reino pelo menos 5 anos antes. E agora nós vamos ver um episódio em que Deus agiu na hora. Não, mas Ele agiu em cima da necessidade. Vocês sabem da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses meninos, eles já não eram muito meninos não. Eles já eram os homens adultos da casa dos 35 a 40 anos de idade, quando eles foram jogados na fornalha. E vocês sabem que eles foram jogados lá na fornalha. O rei disse: aqueçam ela, porque eles serão jogados lá se não adorarem a minha estátua. E dito e feito, eles não adoraram, e o rei deu uma ordem: aqueçam a fornalha o tanto que for possível. E vocês sabem que a Bíblia diz que os soldados que pegaram aqueles 3 homens e jogaram na fornalha, eles, soldados de Nabucodonosor, morreram queimados. Tamanha era a quintura daquela fornalha. Só que os 3 homens que caíram lá dentro, a Bíblia diz que eles passeavam dentro da fornalha. E vocês sabem que eles eram pessoas do alto escalão do governo babilônico.
babilônico. Quando Daniel assumiu a posição de homem mais sábio da Babilônia, ele disse: eu quero lhe pedir um favor. Qual é? Bota meus 3 amigos para governar comigo, Ananias, Misael e Azarias. E o rei atendeu. Então eles eram conhecidos de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele conhece as figuras de Ananias, Misael e Azarias. Ele olha para um, olha para o outro e olha para o terceiro e diz: mas nós jogamos só 3 lá dentro. E aí o Nabucodonosor é que diz: e lá tem 4, e o quarto tem a semelhança dos filhos dos deuses. Eu quero lembrar a você que é Nabucodonosor que chama o Filho de Deus de a 4ª pessoa, mas ele na verdade foi a primeira que chegou na fornalha para recepcionar os servos dele que chegaram lá. Quando os homens chegaram, que foram jogados lá, as cordas pegaram fogo. Se fosse nas mãos e nos pés, ambas queimaram, nem o chapéu, nem a roupa, nem nada. Eles começaram a andar, e eu imagino que foi adorando ao Deus do céu que visitou aquela fornalha. Deus agiu na hora. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar uma palavra sobre a sua vida. Você serve a um Deus que já agiu na tua vida muito tempo atrás, e você serve a um Deus que age hoje, que age agora, que atualiza o dado na tua vida nesse instante. Ele é o Senhor que cuida e zela do seu povo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus agiu na hora. Deus agiu na hora. E meus irmãos, a gente não tem como prever o agir de Deus. Já disse isso aqui, mas vou repetir. Nós não temos como prever o agir de Deus. Não, pastor, não tem. Ele age sempre de forma inédita. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Deus, eu queria que na vida da irmã que aconteceu aquele milagre fosse do mesmo jeito na minha vida. Deus não precisa repetir ação nenhuma, porque Ele é infinito e é todo poderoso, e Ele pode fazer todos os dias milagres novos, porque Ele é a fonte eterna de providência inédita para o seu povo. Aleluia. Pastor, como assim? Ele não tem como prever? Eu vou lhe mostrar. Quais foram as primeiras coisas que Deus providenciou para sustentar Elias? O que foi que Deus providenciou em primeiro lugar para sustentar Elias? O que foi, meus irmãos? Lá no querido, os corvos. Os corvos. E já vi gente chamando urubu. Irmão, corvo não é urubu. Pelo amor de Jesus. Não, mas foi o pregadorzão que falou. Ele está errado, pode ser o que for. Ele pode ter o tanto de teologia que ele quiser. Está errado. Não foi urubu, foi corvo. Corvo. Deus providenciou os corvos para providenciar pão e carne para Elias, amém? Está na Bíblia. Qual foi a segunda coisa que Deus providenciou para sustentar Elias? Água. O quê? Água. A viúva. A viúva. Deus providenciou uma viúva para sustentar Elias. Irmão, de um corpo com uma viúva tem diferença demais. Não tem no mundo quem acha o rumo. Tem no mundo quem consiga achar o próximo passo do eterno. Ele desistiu dos pássaros e providenciou um ser humano. Qual foi a terceira coisa que Deus providenciou para sustentar Elias? Um anjo. Quando ele estava desiludido, pedindo a morte, Deus mandou um anjo com pão e água lá no deserto de Berseba e futucou Elias, mandou acordar e come aí, ó, pão e bebe água, e porque ele não dá um bocado de tempo ainda. Deus usa os pássaros, Deus usa os humanos e Deus usa os anjos. O Senhor é inédito em tudo que Ele vai fazer. Você não precisa se preocupar como Deus vai fazer, Ele simplesmente fará, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua vida. Se você puder adorá-lo, essa é uma noite que você é convidado a adorar o nome do Senhor, aquele que está devidamente preparado para cuidar do seu povo. Aleluia, louvado é o Senhor dos Senhores. Indo para a conclusão, no caso do Egito, no caso de José,
Se não fosse a providência de Deus, o cuidado de Deus, Jacó tinha morrido, como muita gente morreu naquela fome. Mas o laço quebrou, a armadilha quebrou, a crise passou e eles escaparam, porque Deus já se anteveu com a ação, a resposta, o cuidado. Glória Se não fosse a Deus, os judeus lá na aleluia. Pérsia, todos os judeus iriam morrer, mas Deus providenciou uma mulher para subir ao trono bem antes, para que a sua resposta fosse no tempo certo. E eu quero que vocês percebam comigo um final interessante. A Bíblia diz em Mateus 2 que os magos, eu já ia dizer 3, mas não diz 3, os magos vieram do Oriente e eles procuravam Jesus, procuravam o Messias, procuravam o Filho de Deus. Eles chegaram em Jerusalém e foram lá no palácio do rei Herodes, e eles queriam ver aquele que tinha nascido rei. O Herodes se endoidou e disse: não, o rei aqui é eu, já nasci faz tempo, não tem negócio de não, mas tem, nós vimos a estrela dele no Oriente, a gente leu que era aqui em Israel que iria nascer e tal. O Herodes manda chamar os magos, os escribas, e pede que eles leem, encontrem na Bíblia, encontrem nos escritos onde é que esse tal de Messias vai nascer. E aí os escribas acharam ligeirinho e disseram: aqui, meu rei, está dito que ele vai nascer em Belém. E os magos disseram: pois é para lá que nós vamos, nós não queremos saber de Herodes, nós queremos saber do Messias. E o Herodes disse: gente, fala o seguinte, se vocês encontrarem esse menino mesmo, quando voltarem, voltem por aqui, porque eu queria saber onde é que ele mora, para mim também ir adorar. E eles disseram: tudo bem, beleza, a gente vai encontrar e voltaremos por aqui. Eles foram, e a Bíblia diz em Mateus capítulo 2, lá na altura do versículo 10 ou 11, que eles encontraram a casa, encontraram a mãe e encontraram o menino. A Bíblia diz que a estrela parou em cima da casa e eles entraram naquela casa e adoraram o menino. A mãe do menino estava com o menino, mas a adoração é do menino. A Maria é só mãe dele, não merece adoração. Quem merece adoração é o Rei dos Reis e Senhores, Senhores, que cuida do seu povo desde ontem, hoje e para sempre. Bendito seja Deus. Quando eles adoraram o menino, encontraram o Salvador do mundo, o Messias, aí cada um abriu, acho que um caixotezão assim, na antiguidade. Aí um puxou um tanto assim, sei lá, assim, saco, assim, balde, assim, jarro de ouro. Ouro! Naquela época, irmãos, ouro era privilégio dos reis, dos nobres. E Jesus era rei. E ele recebeu ouro. Glória a Deus. Ele recebeu incenso, um pó cheiroso, recebeu mirra, um óleo agradável. Isso aqui tem várias tipologias, mas eu quero só lembrar os irmãos de uma providência de Deus. Deus providenciou ouro para Jesus. Deus providenciou ouro para Jesus. Aí você diz assim: e daí? E daí? E daí que Deus cuidou de Jesus antes. Deus agiu pelo menos 24 horas antes. Por quê? Porque Deus sabia que Herodes iria matar o menino. E Deus sabia que o José só tinha mal a vida. Ele era carpinteiro, irmão. Carpinteiro não era como a Bíblia Santana diz, não, que era rico. Não, ele era pobre mesmo, bem pobre. Ele era uma dificuldade, senhor. E estava parado, a carpintaria dele era em Nazaré, ele estava em Belém. E aí quando chega os magos que dão aquele dote, que dão aquele presente, aquele brinde, foi a primeira vez na vida, eu suponho que o José viu ouro assim, sabe? Viu ouro em boa quantidade. E aí quando eles vão dormir, todo mundo vai dormir, a Bíblia diz que um anjo vai lá onde os magos e diz assim: olha, vou embora por outra estrada, porque o Herodes, que disse que queria adorar o menino, ele quer matar o menino, então não digam nada, simplesmente subam daqui, vão embora. Vocês já encontraram e já trouxeram o dinheiro para o meu filho viajar. E aí eles, quando acordaram, foram por outra estrada, e o mesmo anjo que falou com os magos foi lá na cama do José e disse: José, acorda, chama Maria, pega o Miguel e olha, desce para o Egito, porque Herodes quer matar
matar o menino, mas eu já arrumei o dinheiro da viagem, eu já arrumei a providência da viagem, não só da viagem, mas também do sustento no Egito. Um judeu no Egito teria que trabalhar e se adaptar, enfim, Deus já cuidou de tudo. O mesmo Deus que cuidou do seu filho querido Jesus é o mesmo Deus que cuida dos seus filhos hoje. O mesmo Deus que protegeu Jesus é o mesmo Deus que protege-nos hoje. Eu te convido a levantar a mão e dizer obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua provisão, pelo teu livramento durante toda a minha vida, e descanse nessa palavra. O Deus que cuidou de vocês ontem e cuidou hoje, cuidará até o dia da sua vinda gloriosa e nos levará para a sua casa nos céus. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Amém.